Só, deu um problema aqui na minha máquina. Eu já voltei já. Bom, a gente está verificando um problema que estava acontecendo. Nossa aplicação. Que ele estava dando aquele erro bizarro lá. Primeira coisa que eu esqueci de fazer. Eu preciso adicionar essa linha aqui, ó. Que é o Context Loader Listener. Ele brinca. O que ele vai fazer? Dá uma olhada aqui. Ele fala um pouco. Então aqui, ó. Ele basicamente ele é o listener do Spring que vai auxiliar na criação dos nossos objetos do Spring de acordo com o contexto atual. Então, por exemplo, eu adicionei um listener no Spring, toda vez que ele verifica que ele tem que criar um controlador novo, toda vez que você fez uma requisição, por exemplo, /pp /pizzas /nome. Tá, beleza, eu já tenho uma instância de pizza configurada? Não, não tem, então vou ter que configurar. Ele vai e cria a instância para você em automático. Então isso aqui a gente precisa disso. Mas o nosso erro não foi baseado nisso. O erro que a gente está acontecendo, que é esse aqui, ó. O que está acontecendo? Ele fala aqui, ó, Jet Dispatcher. Então assim, é alguma coisa relacionada a redirecionamento do usuário. O erro é bem simples. O que está acontecendo? Quando a gente coloca o @controller, a gente fala para o Spring que essa classe é gerenciada por ele. Controlador, então essa classe é um tipo controlador. Então a gente coloca request mapping para mapear que todos os métodos dessa classe serão acessados por /pizzas, e esse método específico vai ser acessado por /pizzas /olá uma variável que é o nome. Beleza, e ele está retornando uma string chamada olá nome. Qual que é o problema? Quando a gente coloca dessa forma aqui, o Spring, ele por padrão, ele tenta procurar uma view que seja essa view aqui, seja essa view desse string. Então ele vai procurar um olá / o nome que você passar. Só que a gente não tem nenhuma forma de tratar a view configurada ainda, então ele dá problema, ele não sabe o que ele faz. Ele acha que tem que fazer algum tipo de redirecionamento, mas não sabe para onde. E no nosso caso, a gente não quer fazer um redirecionamento, a gente só quer simplesmente cuspir na tela um olá vírgula nome da pessoa. Então a gente vai fazer o @response_body. Esse response body a gente vai utilizar bastante com REST. O que ele faz? Ele simplesmente pega a resposta, o objeto de resposta aqui, e escreve para o usuário como resposta. Então quando a gente for utilizar JSON ou XML, por exemplo, a gente vai utilizar esse @response body para dizer que o objeto que está sendo retornado nesse método, ele vai ter que ser parseado, ou se ele for uma string, ele vai cuspir a string para o usuário, ou ele vai ser parseado de um objeto para um JSON ou um para um XML. Então a gente vai rodar a aplicação novamente, com o response body agora, e vamos executar novamente essa chamada desse método aqui. A gente finalizando esse Hello World, a gente já vai fazer a configuração com o banco de dados e mapear nossas classes. Beleza? Então vamos lá. Acessei. Olá, Leonardo. Perfeito? Vamos lá então. Primeiro, nosso Hello World está pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar a parte de persistência de dados aqui. Então vamos vir aqui, pegar a classe de configuração. Vamos criar uma classe aqui, ó, dentro de config. Vou fechar tudo aqui. Configurações, vou criar uma classe banco de dados. Configuração DB, BD, banco de dados. Para essa classe aqui. Vamos lá, o que preciso fazer? Primeiro, eu não vou, aqui para a gente deixar mais simples, eu não vou utilizar a parte de propriedades. Para vocês utilizarem, vocês podem dar uma consultada no código aqui depois, mas do jeito mais rápido. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. @configuration, para dizer que essa classe é uma classe de configuração. A gente habilita o gerenciamento de transação do Spring. E a gente adiciona aqui, ó, habilita os repositórios de JPA. A gente fala que eles vão estar dentro do pacote br.com.leosilva.dev.modelo.repositórios. Então, esse pacote que vão estar nossas classes, nossas interfaces de repositório. Beleza? O que eu vou fazer agora? Primeira coisa,
eu vou criar meu objeto DataSource, que corresponde ao meu banco de dados. Vou dar um Ctrl Shift O, ele vai fazer import de tudo para mim, então SQL DataSource. Perfeito. Aqui, como eu não vou trabalhar com propriedades, eu só vão ser strings. Depois eu já vou ver quais são as strings que eu vou fazer aqui. Deixa eu só confirmar se o meu MySQL está funcionando ok. MySQL. Tá, vou criar um banco de dados aqui, database, pizzaria, show tables. Ok, é isso que eu queria saber. Então tá criado, eu vou colocar aqui meu driver, vamos verificar qual que é o padrão, eu nunca lembro de cabeça. Main resources aqui, persistence. Então tá o driver.com.mysql.jdbc.driver. Minha URL vai ser essa daqui, ó. JDBC MySQL Simple Bank. Aqui a gente vai mudar para o meu banco de dados, que é pizzaria. Nome do usuário root. Nome da senha root. Perfeito. Então a gente tem o nosso banco de dados configurado. O que a gente precisa fazer agora para funcionar o Hibernate? Criar o nosso Entity Manager, que é o Local Container Entity Manager Factory Bin. Ctrl Shift O para dar um import em tudo. Aqui eu vou colocar os pacotes que deverão ser escaneados. br.com.leosilvadev.pizzaria.modelo.entidades. Aqui vão estar minhas entidades. Depois disso, o que eu vou configurar? Eu vou pegar tudo isso aqui, eu remover tudo. Isso aqui, esses dois últimos. Tirar tudo. Aqui eu vou configurar as minhas propriedades para o Hibernate, para o JPA, para decidir como ele vai funcionar. Então, primeira coisa que eu vou adicionar, vou vir aqui, ó, as configurações, o dialeto que ele vai precisar trabalhar. Essas aqui são configurações que a gente precisa passar. Então, o dialeto dele vai ser esse daqui, ó, Hibernate Dialect MySQL. O dialeto, para quem não sabe, fala para o Hibernate como que ele vai ter que gerenciar, criar as tabelas, como que ele vai fazer o select específico para qual banco de dados. Então a gente tem que falar para ele, ó, cada banco de dados ele tem um dialeto diferente. O MySQL ele trabalha com um dialeto, o Postgres é outro dialeto. Isso aqui torna de forma mais simples, que na teoria, se você fizer tudo corretinho com o Hibernate, quando você migra de banco de dados, você não tem muito sofrimento. Bom, vou adicionar esse daqui, esse não precisa, e vou adicionar só esses dois aqui então. Os mais importantes pra gente. Hibernate Dialect e a forma que o Hibernate vai trabalhar com as nossas tabelas. Vou colocar o create para ele criar tudo desde o começo. Aqui a gente tem um set JPA dialeto. Isso aqui, ó, tem esse método que ele vai criar um objeto. Não vou nem fazer isso aqui, vou criar um objeto novo aqui dentro mesmo. Isso aqui, esse JPA dialeto é só para a gente fazer a tradução das nossas exceções do Hibernate para as exceções do Spring. Então isso aqui já ajuda bastante a gente, ó. Porque esse objeto Local Container Entity Manager Vector, ele é uma classe do Spring que ele vai gerenciar, ele encapsula as funcionalidades do Hibernate. Depois disso eu vou criar essa classe aqui, ó, JPA Transaction Manager. Essa classe vai ser responsável no Spring por gerenciar as transações do Hibernate. Então copiei e colei, Ctrl Shift O, ele vai fazer o import para mim automático. Beleza? Bom, então isso aqui, o que eu falo para ele? Cria o nosso banco de dados. Criei nosso banco de dados, eu vou criar o Entity Manager Factory, que é o gerenciador das nossas entidades. Ele precisa ter um data source, então esse cara depende desse. E o nosso Transaction Manager depende do nosso Entity Manager Factory. Que o nosso Transaction Manager é o gerenciador de transação, que ele tem que saber, ele vai gerenciar a transação do quê? De qual Entity Manager? Desse Entity Manager aqui. Esse Entity Manager vai utilizar qual banco de dados? Esse banco de dados aqui. Beleza? Então é isso aqui. Tá certo. Agora a gente vai começar a criar nossas entidades. Sempre só lembrem disso aqui, ó. A gente tem que criar as entidades dentro desse pacote. Então vou vir aqui, ó, New Class, vou criar a nossa classe ingrediente. Gente, vai dar dentro de pizzaria,
modelo.entidades. Perfeito. O nosso ingrediente vai ter o quê? Primeiro, ele vai ser @entity, para dizer que ele é uma entidade. Segundo, a gente vai ter um ID. A gente vai ter um string, vamos verificar aqui que a gente mapeou que vai ter mesmo. Nome e uma categoria. Nome e uma categoria. Perfeito. Só uma coisa, a gente vai utilizar categoria, por que com string? Não é o mais correto. Categoria, elas são strings pré-definidas, ou seja, vamos dizer que eu tenho uma categoria que chama salada, outra categoria que chama frios, outra categoria que chama, não sei, frios, por exemplo, frios ou carne ou mistura, não sei como a gente vai chamar. Então, como a gente tem padrões pré-estabelecidos, a gente pode trabalhar chamado no Java enum. Então, enumerações. Enumerações aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, uma enumeração chamada categoria de ingrediente. As categorias de ingrediente vão ter algumas categorias que são frios, frios, salada, carne. Inicialmente a gente vai ter isso aqui, molho, não, só esses três aqui, por enquanto só isso aqui. Então nossas categorias tem 3 tipos de categorias: frios, salada e carne. Perfeito? Beleza, então agora eu vou mapear essa categoria como um objeto do tipo categoria de ingrediente. Eu vou colocar aqui o nome dele, categoria. Agora eu vou gerar o getSet, Ctrl 3, getter, vou gerar aqui select all, e vou Ctrl 3, mas novamente Ctrl 3, hashcode. Então hashcode equals, vou selecionar nome e categoria. Perfeito. Beleza, agora eu preciso mapear para o JPA entender. @id, dizendo que essa classe, esse atributo id vai ser a minha primary key. Vou colocar um generated value. Vou dizer para ele que vai ser gerado identity. Aliás, identity. Que vai gerar para a gente no MySQL, vai gerar um auto-increment. Aqui eu vou falar para ele que ele tem que ser not null e not empty. E aqui vai ser not null. Perfeito. Então a gente vai fazer a validação desses campos aqui. Então a gente já tem nossa entidade de ingrediente mapeada. Vamos subir aqui, ó, nessa aplicação, vamos ver se ele cria a tabela pra gente. Vamos verificar lá. Show tables. Beleza, olha só, criou nossa tabela pra gente, ingredientes. Opa. Table ingrediente. Só desk. Ingrediente. Perfeito, é isso que a gente precisava. Bom, agora a gente vai mapear a nossa segunda classe, que é a classe pizza. A gente tem nossa classe pizza. Novamente, @entity, para dizer que ele é uma entidade. Vou ter aqui o private long id. Vou ter o que mais? Tem o nome, string nome. Depois eu tenho categoria, ingredientes e preço. Eu vou colocar aqui o preço, double preço. A categoria eu vou novamente criar um enumeration. Categoria de pizza. Categoria de pizza, a gente vai ter os tamanhos aqui. Então vai ser brotinho, média, grande. Perfeito.
Então a gente vai ter esses 3 tamanhos aqui, que vai ser a categoria. Então a gente vai adicionar categoria de pizza, categoria. Perfeito. E o que mais? E por último a gente vai ter uma lista de ingredientes. Quando a gente for fazer com Hibernate, a gente poderia utilizar uma lista, objeto list, porém o list a gente pode ter alguns problemas mais pra frente. Que o Hibernate, quando você vai fazer algumas pesquisas mais complexas, às vezes ele não trabalha bem com a lista. Então a gente, por padrão, utiliza o set, que funciona quase igual a lista. A diferença é que o set ele não ordena, ele não traz ordenado a lista pra gente, ele trabalha de forma meio misturada, mas pra gente, por enquanto, a gente não vai ter esse problema. A gente vai ter um set de ingrediente. A gente vai ter ingredientes. Beleza? Vou criar aqui os getSets. Selecionar todos. E vou criar o hashcode através do nome, categoria e ID. Agora eu vou mapear nossa classe, @id, @generated_value, vou colocar as anotações para validação, not null, not empty. Só se lembrem que not null funciona para tudo que for objeto. Se eu colocar um double do tipo primitivo, ele não vai funcionar. E o not empty só funciona para string. Então se eu colocar not empty em double, ele não vai funcionar. Nem em enum também não funciona. Perfeito. Isso aqui que a gente vai fazer por enquanto. Tá, mas e agora? Como é que eu faço o mapeamento do minha lista de ingredientes para pizza? Vamos lá, vou tirar esse not null aqui. Como a gente vai trabalhar com many to many, eu vou fazer só isso aqui, ó. Many to many. Mapped by. Aqui não vou precisar fazer isso aqui. Deixa eu só me lembrar isso aqui. Many to many. Só isso mesmo. Many to many. Só. Bom, vamos lá. Mapeei o many to many. Nesse caso, eu estou fazendo um many to many relação somente de um lado. Ou seja, a minha pizza precisa saber os ingredientes que ela tem. Porém, o meu ingrediente não precisa saber em quantas pizzas ele contém. Não tem muita utilidade. Eu não vou ter uma tela que eu coloque lá. Pizza, ingrediente de queijo. Queijo. Quero saber todas as pizzas que contêm queijo. Inicialmente a gente não precisa disso. Então a gente vai fazer um mapeamento many to many, somente unidirecional. Então a gente vai ver aqui, ó, show tables. A gente vê que ele criou a nossa tabela pizza e também criou a nossa tabela pizza ingrediente, que é a nossa tabela intermediária. Perfeito. A gente não vai se prender agora ao nome das colunas que ele criou, se a gente consegue fazer personalização depois. Por enquanto é isso que a gente precisa. Perfeito, a gente tem nossas classes mapeadas. Agora a gente vai fazer o mapeamento dos nossos repositórios, ou seja, as classes que vão acessar os objetos das nossas entidades, os valores no banco de dados. Então vamos lá, só para a gente lembrar, vou derrubar o servidor aqui. A gente tem nossa classe chamada configuração DBD, banco de dados. Aqui ó, a gente fala que a gente vai habilitar os repositórios e os repositórios vão estar nesse pacote. Então lembre-se de criar nesse pacote corretamente. Vamos lá, vamos criar primeiro nossa classe ingrediente repositório, que tem que estar dentro do pacote pizzaria modelo repositórios. Esqueçam de, o nome tem que estar igual, senão ele não vai reconhecer como repositório. Vou colocar @repositório nele e vou estender só uma coisa, eu já fiz errado aqui, eu criei uma classe. Nossos repositórios precisam ser interface, não classe. Ou seja, as classes possuem métodos implementados, as interfaces não, possuem somente métodos declarados, ou seja, a gente não tem implementação de código. Porque o Spring Data ele implementa pra gente. Então a gente vai utilizar aqui, ó. Nossa interface vai estender de uma outra interface, que é o CRUD repositório. O CRUD repositório ele pergunta duas coisas pra gente. Primeiro, tá, eu vou ser um repositório do quê? De ingrediente. Tá, e esse ingrediente, o que ele usa como ID? Então a gente coloca aqui long. Se por algum acaso o ID do meu ingrediente fosse uma string, a gente colocaria string no lugar do long. Então beleza, vamos dar uma olhada no CRUD repositório aqui que ele traz pra gente. Ele traz alguns métodos padrões, que é o find one, find all
Aqui, ó. A gente tem o método save para salvar vários de uma vez, o método find one, que procura por um ID, o método exists, o método find all passando o IDs, o método count, o método delete, recebendo o ID, recebendo a entidade, e delete all. Então a gente tem alguns métodos úteis aqui. Quando a gente precisar de outros métodos, a gente vai implementar aqui dentro. Por enquanto é só isso. Agora eu vou criar o repositório, new interface, pizza repositório. Mais uma vez, @repositório. Lembrem-se de colocar essa anotação, porque senão o Spring não vai identificar essa classe como uma classe gerenciada por ele. Include repositório. Do tipo objeto pizza, ele vai gerenciar pizzas. E o ID da pizza é um long. Perfeito. Então nossos repositórios estão implementados. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um teste simples aqui. A gente vai abrir nossa classe controlador, pizza controlador. Vamos remover esse método olá aqui. Vamos implementar um método novo. O método vai retornar para a gente uma string. O nome do método chama quantas pizzas. Esse método vai trazer para a gente a string da seguinte forma. Atualmente, a número pizzas cadastradas. Beleza, então isso aqui a gente vai colocar aqui, ó, @request mapping barra quantas. E colocar o @response_body, que vocês lembram, para ele obrigar a retornar uma string, não tentar procurar uma página. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou trazer a quantidade de pizzas que eu tenho cadastrado. Para eu acessar a quantidade de pizzas cadastradas, eu tenho que acessar a minha classe pizza repositório. E essa classe tem um método count. Como é que eu faço para acessar ela daqui? Bom, meu repositório tem um repositório, ele é uma classe gerenciada pelo Spring e o meu controller também. Então eu vou simplesmente falar para o meu controller que controller, eu preciso que você, o controller vai pedir para o Spring que o Spring injete para a gente um objeto do tipo pizza repositório. Como que eu faço isso? Auto-wired, crio um objeto do tipo pizza repositório, pizza repositório. Então eu tenho um objeto no meu pizza repositório aqui. É isso que a gente precisa saber. O Spring vai instanciar pra gente. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Pizza repositório, ponto, count. Ok. Então eu vou executar essa aplicação. E vou chamar esse método aqui, /app/pizzas /quantas. Ele vai ter que trazer pra gente aqui essa string dizendo quantas pizzas a gente tem cadastrado na aplicação atualmente. Vamos testar isso agora? Pizzas quantas? Deixa eu ver se já subiu. Tá subindo. Quantas? 0 pizzas cadastradas. Vou fazer um teste. Desk pizza. Vamos fazer um insert into pizza values 1, categoria a gente tem aqui 1 também, nome mussarela, preço R$10. Beleza? Vou dar F5 aqui. Opa, uma pizza cadastrada. Vocês viram como foi a integração? Foi bem simples. Só vamos fazer uma mudança. Vocês perceberam aqui, ó, que na nossa tabela pizza, a nossa categoria está de forma integer. Então se eu der um select aqui, ó, select asterisco from pizza, ele vai trazer pra gente que a categoria dela é 1. Mas não é isso que eu quero, porque se eu fiz a enumeração de forma pra gente identificar de forma mais simples, eu quero que no nosso banco de dados a gente também identifique de forma mais simples. Então o que a gente vai fazer? Dentro do nosso ingrediente do nosso pizza, a gente vai fazer isso aqui, ó, @enumerated, vai falar para ele, para o Hibernate, eu quero que você salve esse atributo no banco como um string, não como um integer. Como um integer ele gasta menos espaço na aplicação, porém a gente não consegue identificar de forma tão simples. E aqui também, categoria da pizza, como string. Dessa forma a gente salva
isso aqui como se fosse uma string como o banco, brutinho, médio e grande. Então beleza, vamos fazer um teste novamente aqui. Vamos ver se ele vai regerar a tabela correta. Como a gente está com um modelo de configuração para fazer create, então ele vai derrubar o banco e vai fazer novamente. Então a gente vai verificar aqui. Desk Pizza. Desk Pizza. Está exportando. Correto. Categoria varchar 255. É isso que a gente queria. Então vou fazer um insert novamente. Agora ele não vai aceitar. Aliás, aceitou, mas não deveria, porque esse aqui é um integer. Mas na hora que a gente for exibir para a aplicação, ele vai dar problema. Por quê? Ele vai encontrar um 1 na coluna, ou seja, ele vai achar uma categoria do tipo 1, mas quando ele trouxer para o nosso objeto, ele vai verificar, ok, categoria de tipo de pizza do tipo 1. Não existe, só existe brotinho, médio e grande, então ele vai dar um erro. Então a gente vai remover isso aqui. Delete from pizza. E vamos corrigir isso aqui escrevendo grande. Perfeito. Então a gente tem novamente uma pizza cadastrada. Bom, eu vou parar de gravar essa videoaula agora e vou começar a gravar uma próxima, eu vou deixar bem separadinho. A próxima videoaula a gente vai começar a implementar a nossa view de cadastro de ingredientes.